Magia Interior, de Robert Johnson. Parte 16. A linguagem como mandorla. Toda linguagem é uma mandorla. Uma sentença bem estruturada é dessa natureza. Talvez por isso é que gostemos tanto de conversar. Uma boa conversa restitui unidade a um mundo fragmentado. Uma sentença mal formada, com uma fraca estrutura gramatical, nos ofende, provavelmente porque sobrepõe mal os elementos e fracassa na sua tarefa de unificar. O nosso verbo principal, ser, é o grande unificador. Uma sentença com o verbo ser é uma afirmação de identidade e cura a brecha entre dois elementos. Honramos isso ao usarmos o predicativo do verbo ser na forma de sujeito, nominativa, dizendo eu sou ele, e não eu sou o. Eu e ele são a mesma coisa, uma afirmação da união mística da diversidade. Todas as sentenças estabelecem uma identidade até sem o verbo ser, embora isso seja menos óbvio. Cada verbo cria um campo sagrado. Eu irei para casa, ou eu tocarei música agora, implica uma identidade especial para eu e casa, ou eu e música. Formar bem uma sentença é fazer da dualidade uma unidade. Isso é imensamente curativo e restaurador. Todos somos poetas e curamos quando usamos a língua corretamente. Fazemos uma mandorla toda vez que dizemos algo verdadeiro. Uma sentença é algo como uma equação matemática, onde o verbo representa o sinal de igual. Uma sentença correta diz que o sujeito é igual ao objeto e anula a briga entre os dois. A brecha inerente à dualidade é curada. As línguas ricas em verbos são mais poderosas do que as línguas que contam principalmente com substantivos. O chinês e o hebraico são do primeiro tipo. A fala humana é mais eficiente quando conta principalmente com os verbos. Se você construir baseando-se principalmente em substantivos, sua fala será fraca. Se contar com adjetivos e advérbios, você já se perdeu. O verbo é o campo sagrado, o lugar da mandorla. Ao examinarmos as grandes falas de Shakespeare, encontramos a nobreza e o poder de cura dos verbos fortes. Um amigo me mandou um gravador muito antes de esse ser de uso comum. As instruções diziam o seguinte: coloque na tomada, aperte o botão A, ouça a fita na máquina. Depois, vire a fita, aperte o botão B e faça uma fita de resposta. Durante 1 ou 2 minutos no início da gravação da minha resposta, senti-me esquisito. Não conseguia pensar em nada para dizer. Mas quando a fita acabou, 1 hora mais tarde, eu fiquei bravo, pois ainda havia muito o que dizer. Assim se iniciou uma correspondência gravada que foi extremamente valiosa para mim. Quando estava deprimido, costumava pegar uma fita e descobrir que muitas vezes havia encontrado no falar uma saída para o dilema. Eu fazia o que Freud chamava de cura falada, pois a língua, quando usada adequadamente, é uma atividade altamente curativa. Meu amigo mora muito longe e nós nos encontramos raramente. Num encontro especial, meu amigo disse: Robert, por que é que você é tão mais inteligente na fita do que na conversa? Não responda, eu sei. Na fita eu não o interrompo. Ao falar com ele pela fita, a minha função emocional foi acionada e me deu a liberdade de processar meus próprios pensamentos. Você pode dar ao outro um presente precioso quando permite que ele fale sem contaminar a sua fala com seu próprio material. Dado o continente certo, podemos fazer da fala mandorlas e curar muitas coisas.
Tornamo-nos poetas de verdade nas circunstâncias apropriadas. É um milagre ouvir alguém ou a si mesmo dizer: talvez isso, talvez aquilo, pode ser, conclui-se que, será que... Tudo como um cachorro perseguindo o próprio rabo. Mas gradativamente os dois círculos disparatados começam a se sobrepor e a mandorla cresce. Isso é cura, isso é ligação, a essência da vivência religiosa. Todas as boas histórias são mandorlas. Elas falam disso e aquilo gradativamente, por meio do milagre da história, demonstram que os opostos se sobrepõem e finalmente são uma coisa só. Gostamos de pensar que uma história se baseia no triunfo do bem sobre o mal, mas a verdade mais profunda é que o bem e o mal são superados e os dois se tornam um. Como a nossa capacidade de síntese é limitada, muitas histórias conseguem apenas sugerir essa unidade. Mas qualquer unidade cura, mesmo uma sugestão de unidade. Vocês se lembram da história de Moisés e a sarça ardente? Há muitas sarças e muita queima, mas essa história, a sarça e a queima se sobrepõem. A sarça não é consumida e sabemos que duas ordens da realidade foram sobrepostas. Num instante descobrimos que Deus está perto, o resultado da sobreposição. Sempre que os opostos se chocam dentro de você e nenhum deles cede ao outro, a sarça não será consumida e o fogo não cessará. Pode ter certeza de que Deus está presente. Não gostamos dessa vivência e a evitamos a qualquer custo, mas se conseguirmos suportá-las, o conflito sem solução é uma vivência direta de Deus. Uma mandorla é o protótipo da solução do conflito. É a arte da cura, se quiser. Shakespeare escreveu sobre sua arte o seguinte: os olhos do poeta, rolando num frenesi sutil, passam do céu para a terra, da terra para o céu. E enquanto a imaginação faz surgir as formas das coisas desconhecidas, a pena do poeta transforma-as em formas e dá ao nada aéreo uma habitação local e um nome. Aqui, Shakespeare está reconciliando o céu e a terra e dando um lugar e um nome às faculdades humanas que conseguem lidar com essa visão ampla. Reconciliar uma vastidão como o céu e a terra está além da nossa maneira comum de ver. Geralmente, dois opostos irreconciliáveis, culpa e necessidade, criam estruturas neuróticas dentro de nós. É preciso um poeta, ou um poeta em nós, para sobrepor esse par e fazer dele um todo sublime. Quem, senão Shakespeare, poderia trazer o nada aéreo do céu em consonância com a poesada realidade da terra e lhe dar uma forma que os humanos comuns possam entender? Quem, senão Shakespeare, dentro de você? Tome isso e aquilo e faça uma mandorla com os dois. Nas suas próprias lutas poéticas, você pode conseguir apenas uma minúscula fatia de uma mandorla que desaparece alguns minutos mais tarde. Onde está a inspiração de ontem que era tão entusiasmante? Mas se você repeti-la com suficiente frequência, isso se torna a base permanente do seu funcionamento. Podemos esperar que no final da sua vida os dois círculos estarão totalmente sobrepostos. Quando somos verdadeiros cidadãos dos dois mundos, o céu e a terra não são mais antagônicos. Finalmente vemos que havia apenas um círculo o tempo todo. E esse é o verdadeiro cumprimento do objetivo cristão, a visão beatificante tão valorizada na teologia medieval. Os dois círculos eram apenas a ilusão ótica da nossa capacidade e necessidade de ver as coisas em dobro. A construção da mandorla não se limita à forma verbal. Um artista faz uma mandorla com a forma, cor, tensão visual. Um músico faz o mesmo com ritmo, forma e tom. Como a música é uma faculdade desenvolvida em mim,
Tenho consciência da mandorla nesse modo mais do que em qualquer outro. Há um momento maravilhoso, a cerca de 3/4 do início da Paixão de São Mateus, de Bach. A cena é a crucificação, e um contralto canta o solo, o Senhor Jesus estende a sua mão. A voz de contralto tece sua serena linha melódica enquanto um contrafagote, instrumento especialmente áspero nos registros mais baixos, faz uma série de saltos da sétima natural. Esse intervalo, uma oitava menos uma nota, é proibido no contraponto clássico, pois se assemelha ao espantoso zurro de um asno. Ferdi Grofé o usa de maneira dramática em sua Suite Grand Canyon, retratando asnos descendo pelas trilhas do Canyon. Mas Bach, na sua genialidade, entrelaça esses dois elementos, o mais sereno e o mais esfarrapado e desconexo, e faz uma mandorla com isso. A voz serena de contralto continua tranquilamente, enquanto o contrafagote faz do intervalo da sétima natural, na linha do baixo, uma palhaçada grotesca. Os dois juntos perfazem um todo sublime. É para mim uma das vivências mais curativas do mundo ouvir esse momento de genialidade. Se esses dois extremos podem ser entrelaçados compondo uma obra-prima, talvez eu possa juntar os elementos esfarrapados e desconexos da minha própria vida. Uma forma de mandorla especialmente poderosa pode ser vista nos costumes dos curandeiros da América do Sul, que são uma esquisita mistura de xamã primitivo e sacerdote cristão. A sua mesa é um altar no qual rezam a missa para curar seus pacientes. Eles dividem esse altar em 3 partes diferentes. A direita é composta de elementos inspiradores, como a estátua de um santo, uma flor, um talismã mágico. A esquerda contém elementos muito escuros e ameaçadores, como armas, facas ou outros instrumentos de destruição. O espaço entre esses 2 elementos opostos é um lugar de cura. A mensagem é evidente. A nossa própria cura procede da sobreposição daquilo que chamamos de bem e mal, luz e trevas. O elemento de luz não faz a cura sozinho. O lugar no qual a luz e as trevas começam a se tocar é onde surge o milagre. Esse lugar do meio é uma mandorla. Uma mandorla pode ser dançada também. Lembro-me de uma mulher que dançava os elementos conflitantes da sua psique na sua sessão de análise. Ela costumava retratar uma parte da sua vida, depois se deslocava para o lado oposto da sala e retratava o outro. Eu me sentia por fora do assunto e no final da sessão já estava me escondendo atrás da cadeira. Depois de terminar, ela me convidava a sair do esconderijo e me explicava o que havia dito em linguagem corporal. Podemos criticar, dizendo que a mandorla é apenas uma vivência particular e totalmente divorciada da prática. Mas o I Ching, no hexagrama 61, diz: quando um sábio se encontra em sua sala, seus pensamentos são ouvidos a mais de 1000 milhas de distância. Quando fazemos uma mandorla na privacidade da vida interior, ela é ouvida a mais de 1000 milhas de distância. Quando uma pessoa é especialmente pacífica ou tem uma presença curativa ao seu redor, provavelmente é porque ela fez seu trabalho de mandorla. Se quiser afetar o seu ambiente, você não deve se perder no seu ativismo. Pare por um instante e faça uma mandorla. Não apenas faça, seja alguma coisa. As pessoas perguntavam frequentemente ao Dr. Jung o seguinte: vamos conseguir? Referindo-se ao cataclismo da nossa época. Ele sempre respondia: se um número suficiente de pessoas fizer o trabalho interior. Esse trabalho da alma é a única coisa que nos conduzirá numa emergência. A mandorla é fazer a paz. Para mim, os versos mais belos das Escrituras são: se o teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Mateus, capítulo 6, versículo 22. O olho direito vê isso, o olho esquerdo vê aquilo,
mas ao chegarmos ao terceiro olho, o olho único, tudo se encherá de luz. Os indianos colocam um ponto de ruge no centro da fronte para indicar que são iluminados ou estão a caminho da iluminação. No sistema dos chakras, esse é o ponto mais elevado atingível pela consciência humana. Existe mais um chakra, o sétimo, mas esse está além da nossa capacidade comum de vivenciar. Encorajada pela prática cristã, a maioria dos ocidentais investe em culpa inútil, a energia que poderia ser usada numa mandorla. A culpa é o total desperdício de tempo e de energia. Eu costumava provocar a minha avó, que era uma batista, dizendo que a sua culpa era pecado. Ela ficava muito furiosa, porque eu estava privando do seu passatempo favorito. Ela achava que não cumpria seu dever para com Jesus se não apertasse as suas mãos pela culpa de sua ou minha condição pecaminosa. A culpa não cria nada. O trabalho consciente constrói uma mandorla e cura. Na mandorla não há espaço para remorso. Ela nos pede trabalho consciente, não autoindulgência. A culpa também é um substituto barato do paradoxo. A energia consumida pela culpa seria muito melhor empregada no ato corajoso de olhar para os dois conjuntos de verdades que se chocaram na nossa personalidade. A culpa é também arrogante, pois significa que tomamos partido numa questão e temos certeza de estarmos certos. Conquanto essa unilateralidade possa ser parte do processo cultural, é gravemente prejudicial para a vida religiosa. Perder o poder da confrontação é perder a chance de unidade e perder o poder curativo da mandorla. É bom nos lembrarmos de que o antigo símbolo de Cristo, as duas linhas que representam um peixe estilizado, é uma mandorla. Por definição, o próprio Cristo é a intersecção do divino e do humano. Ele é o protótipo da reconciliação dos opostos e nos guia para fora do reino do conflito e da dualidade. Os primitivos cristãos costumavam se reconhecer entre si da seguinte maneira: ao se encontrarem, um deles rabiscava um pequeno círculo na poeira. O outro fazia o segundo círculo levemente sobreposto, completando assim a mandorla. Essa maneira de cumprimentar, numa época em que os cristãos eram seriamente perseguidos, era poderosa e eloquente. Hoje em dia também faz sentido para nós. Se alguém quer fazer uma afirmação, é bom convidar outra afirmação, geralmente uma que venha da sombra, e assim fazer uma mandorla maior do que cada um dos pontos de vista em separado. Lembro-me de que uma vez, numa aula de debates do colegial, o nosso professor nos fez mudar de lugar 1 minuto antes do debate. Fiquei em pânico por alguns instantes, mas depois senti o fluxo de energia advindo do panorama geral visto de maneira nova e diferente. De fato, essa experiência foi tão poderosa que venci o debate. Acho que venci ou prorroguei alguns debates espirituais sérios na minha vida interior, dando crédito a ambos os lados, até que pudesse ser alcançado um ponto de vista superior. Próxima e última parte: as dimensões humanas da mandorla.